A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Abrir o texto sagrado no livro de Hebreus, ele está vazio, tá? Está na página do nosso livro comum. Está na página 1730, pela nossa Bíblia comum. Vamos olhar lá, 1730, Hebreus 11, só que o versículo está nessa página, está na página anterior, está na página 1730. Deus é bom. A gente agora, tudo tranquilamente sobre o Deus. Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. A gente vai falar sobre uma fé, que é uma fé, e o título da mensagem é A Fé Salvadora. Ué, por que tem algum outro tipo de fé? Tem sim. A Bíblia nos ensina que há um outro tipo de fé, sim. Mas a gente vai falar sobre a fé salvadora e vai até tocar no assunto dessa outro tipo de fé. Então, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 31. Hebreus, capítulo 11, verso 31. Amém? A gente vai falar sobre a fé salvadora. Amém. Eu aguardo seu programa, não. Fica tudo tranquilo que a gente tem tempo para poder buscar aí. Hebreus 11, verso 31. Amém? Hebreus 11, verso 21, verso 31 diz assim: pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Vou repetir, Hebreus capítulo 11, verso 31. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Senhor, nós te damos graças nessa manhã. Queremos te pedir que o Senhor continue conosco, que o Senhor possa falar aos nossos corações, falar a cada um de nós,
que possamos sair daqui, diferentemente da maneira que entramos, possamos ser transformados por essa palavra, que haja um entendimento desse culto de maturidade espiritual sobre a fé que salva, Senhor, não uma fé qualquer, não uma fé morta, não uma fé baseada em qualquer coisa, mas uma fé que salva, uma fé que nos leva à salvação, uma fé que converge para a cruz, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa falar a cada um de nós, Senhor. Que haja, Senhor, durante esse tempo, a atenção total, Senhor, nessa palavra, Pai. Que não possamos ser desviados em nenhum momento da nossa atenção em relação a essa palavra. Fala aos nossos corações que eu não seja um empecilho, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que eu não possa ser uma pedra de tropeço nesse momento. A oração que fazemos e fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém, podeis assentar. Os heróis da fé e a sua herança para a igreja, elas são citados justamente no capítulo 11 da carta de Hebreus. O escritor da carta de Hebreus, no capítulo 11, ele fala sobre essas pessoas que são chamadas pelos teólogos como heróis da fé. Heróis da fé e a herança que eles deixaram para a igreja são citados no capítulo 11 de Hebreus. Antes, nos primeiros capítulos desse livro, o escritor, o autor bíblico, ele já havia feito uma grande exposição acerca da superioridade de Cristo e seu ministério sacerdotal em relação aos anjos, em relação a Moisés, em relação a Josué e ao sacerdócio levítico. Se você pegar Hebreus e ler do capítulo 1 até o capítulo 10, você vai ver que o escritor de Hebreus, ele teve essa preocupação de falar da superioridade de Cristo e do seu ministério sacerdotal em relação a essas pessoas que eu falei: anjos, Moisés, Josué e ao sacerdócio levítico. Ele também indicou a excelência da nova aliança mediada pelo Senhor Jesus em contraste com a primeira aliança. E você vai ver isso mais especificamente no capítulo 9 e no capítulo 10. Mas a gente está falando do capítulo 11. Eu só queria, como introdução, falar sobre essa situação desse livro especificamente, porque o autor ele é desconhecido. Muitos atribuem a Paulo, possivelmente pelo escrito, deve ter sido Paulo, mas o autor até então é desconhecido da carta de Hebreus. Agora, no capítulo 11, esse escritor, ele conduz a sua exposição a uma conclusão prática acerca de uma coisa importantíssima sobre a fé. Agora, no capítulo 11, ele vai falar aos seus leitores sobre algo especificamente importante para mim e você, qual seja a fé. E ele, para desempenhar esse objetivo de falar sobre a fé, ele lança a mão das
fé. Abel foi o primeiro. Depois de citar os primeiros heróis da fé, o escritor bíblico, a narrativa, no período sobre a fé que ele demonstrou juntamente com a sua esposa acerca do nascimento do seu filho. Mas eu particularmente penso, que a grande prova desse herói da fé foi quando ele não questionou o Senhor. Quando o Senhor é que tenhamos, e a vontade dele é que tenhamos fé em todo tempo. Pois bem, embora alguns tenham morrido sem ver essa promessa cumprida, sem ver algumas promessas cumpridas, através da sua fé eles esperavam uma pátria. E os pais de Moisés também foram heróis da fé, ao desafiarem o decreto de Faraó para protegê-lo, apesar de não mencionar o nome dos pais de Moisés. Depois vemos como a fé esteve presente entre os israelitas que atravessaram o Mar Vermelho. Ela não foi uma fé qualquer. Ela fez uma fé salvadora, ela fez uma fé verdadeira. Mas antes a gente vai mergulhar um pouco na história dessa heroína da fé, que está lá, ainda com alcunha de prostituta, como nós lemos. Raabe foi uma merecida cidade de Jericó. Quando eles invadem Canaã, a primeira cidade que eles vão invadir, vão entrar para tomar aquilo que já era posse deles, é Jericó. Para isso, Josué manda 2 espias para a cidade, para que eles olhem a cidade, para que eles possam fazer a casa de Raabe e entreguem os espias. Mas Raabe não aceitou a ordem, escondeu aqueles homens. Ela escolhe aqueles homens nas canas de linho que haviam perto da sua casa, que estavam secando lá no eirado. Quando então Deus nos entregou, ela confessa aqueles homens que ela confia naquele Deus. Ela tinha conhecimento das grandes maravilhas que aquele Deus, o nosso Deus, tinha feito em prol da vida do povo de Israel. Como ele havia libertado eles do Egito, como eles tinham a cidade, o coração do povo ficou debulhado numa situação de medo, porque eles sabiam que o Deus de Israel, conforme está lá em Josué 2:11, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Então, Raabe faz uma súplica. A nossa palavra ela vai ser mantida. Raabe então desce os espias pela janela da sua casa, que ficava em cima dos muros da cidade de Jericó, e aí aqueles homens desceram. Então ela coloca aquela corda escalada. Eles preferiram integrar a família de Israel. Eles tornaram-se israelitas naturalizados. Raabe nos dá um exemplo de fé, uma fé verdadeira, uma fé salvadora. Fé é que as palavras de Deus são verdadeiras e não importa as circunstâncias. É porque o Senhor não conhece a minha vida, não conhece a sua vida. Não se fala, eu não conheço a sua vida, como você não conhece a minha vida. Mas pouco importa as circunstâncias. Deus vê a nossa fé. Os homens só conseguem ver as nossas obras. Eles não conseguem ver a nossa fé. Mas Deus conhece o íntimo do seu coração. Ele sabe a sua confiança e conhece a sua fé. Mas eu sou cristã muito sincero. Ontem eu participei de uma situação em que uma pessoa está mais de um mês falando que não ia fazer isso, e fez isso em público, falou em público, escreveu em público. E no ato que eu participei ontem, no ato público, que essa pessoa estava, quando foi convocado, eu não vou participar, eu não vou me candidatar. Ele levantou. E as pessoas, 99% delas, bateram palmas. Eu senti, sinceramente, um desgosto profundo, porque aquele homem ignorou o Evangelho.
Então, a fé daquele homem é uma fé morta. E ele, para mim, demorou a evangelho. Aquele que pensa que apenas pronunciar o credo ortodoxo do cristianismo está salvo. Elas possuem uma fé morta. A fé morta, ela substitui as obras por palavras. Eu encontrei uma pessoa semana passada que ficou 20 anos dentro da igreja, fazia tudo dentro da igreja, tudo. Ministério infantil, Deus te deu um entendimento para que você pudesse ir em outro lugar. Lá você fica sentado, ouve o que tem para vir voltar, que Deus vai falar com você. Deus vai continuar mudando o seu caráter e vai te tratar em relação a isso. A fé salvadora daquela mulher virou uma fé morta. Um irmão ou uma irmã com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês me disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Em resumo, o Tiago diz: se um irmão vem para a igreja, não temos que palavras, mesmo que a gente não tenha tentado repartir. Isso é uma fé verdadeira. Como cristãos, nós devemos ajudar a todos, mas principalmente aqueles que são servos da mesma fé que nós possuímos. Devemos nos lembrar a fé salvadora dessa fé central, e essa fé que é título da nossa mensagem. A fé verdadeira inclui a mente, inclui a emoção e inclui o desejo. A temática da fé é a verdade de Deus. Eu recebo essa verdade, confio nela e por ela eu sou transformado. Amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe, novamente ela é chamada de prostituta, foi justificada? A prostituta. Abraão, o judeu, Raabe, a gentia. Então, o que eles tinham em comum? Ambos acreditaram na palavra de Deus. Ambos acreditaram na palavra de Deus. Abraão, o amigo de Deus, e Raabe. A fé salvadora, ela envolve todo o ser humano. A fé morta, ela só toca por mental. Tiago 2,19, ninguém fala sobre fé salvadora, diz: você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Ele fala: Jesus, filho de Deus. Ele fala: Jesus, tu que tens autoridade sobre todas as coisas. Jesus, tu que és o Deus divino, e tens fé. Mostra a obediência de Abraão e oferecer o seu filho para Deus. Crendo que Deus poderia ressuscitá-lo. Abraão não foi salvo porque obedeceu esse difícil mandamento, mas a sua obediência provou que ele já era salvo. Abraão não foi salvo, mas fizeram as suas obras. No exemplo de Raabe creu e Raabe agiu. Ela ouviu a palavra de Deus e reconheceu que estava numa cidade condenada. Ela não somente entendeu a mensagem e sentiu seu coração tocado. Não foi algo apenas emocional, mas ela faz que somos destinados para a salvação, para as boas obras. Se a organização é determinativa no caso da salvação, também o é no caso das boas novas e das boas obras. A salvação é só pela fé, mas com uma fé que não dá salvação. O autor então lista alguns nomes relevantes e diz que não é possível citar todos os heróis da fé. Além disso, ele apresenta uma síntese dos sofrimentos e dos triunfos desses heróis da fé, sejam eles conhecidos ou anônimos.
Porque as duas pessoas amam. São irmãos e irmãs na fé dos leitores da carta de Hebreus. Essas pessoas são consideradas irmãos na fé. Eles são nossos irmãos e nossas irmãs pela fé. Pela fé em Deus.